Prepare-se para uma emocionante jornada cheia de aventuras e surpresas. Conheça Jacó, um jovem esperto que viveu histórias incríveis, desde sua astuta troca de bênçãos com seu irmão Esaú até seus sonhos fascinantes com anjos. Acompanhe Jacó enquanto ele enfrenta desafios, encontra o amor e aprende valiosas lições sobre fé, perdão e determinação. Não perca a chance de descobrir como Jacó se tornou o pai das 12 tribos de Israel e como suas experiências moldaram o destino de uma nação inteira. Venha se encantar com essa história cheia de emoções e ensinamentos preciosos. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia Kids. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história completa de Jacó. Aventurar na história de quando Esaú vendeu a primogenitura. Há muito tempo, em uma terra distante, nasceu uma história de dois irmãos, Esaú e Jacó, cujas vidas seriam marcadas por desafios, traições e redenção. Tudo começou quando seu pai, Isaque, e sua mãe, Rebeca, ansiavam por um filho. Após longos anos de espera, Deus ouviu suas orações e Rebeca engravidou. Quando chegou o momento do nascimento, Rebeca sentiu uma agitação dentro de si como uma tempestade prestes a explodir. E assim, em meio a dores e suspiros, nasceram os gêmeos. Esaú, o primogênito, veio ao mundo primeiro, robusto e coberto de pelos, como um cordeiro selvagem. Logo após, veio Jacó, agarrando o calcanhar de seu irmão mais velho, ansioso para ser o primeiro. Desde o início, as diferenças entre os dois eram evidentes. Esaú era como um leão, forte e destemido, enquanto Jacó era mais suave, como um cordeiro. Mas apesar de suas diferenças, eles compartilhavam um vínculo profundo como irmãos, uma conexão que transcendia suas personalidades contrastantes. À medida que cresceram, Esaú e Jacó seguiram caminhos distintos. Esaú tornou-se um habilidoso caçador, percorrendo as vastas terras em busca de presas. Jacó, por sua vez, preferia ficar próximo à tenda, ajudando sua mãe nas tarefas domésticas e aprendendo os segredos do cuidado com o gado. No entanto, apesar de seu amor fraternal, uma sombra de rivalidade começou a pairar sobre os irmãos. Esaú, como primogênito, esperava herdar a bênção de seu pai, uma honra reservada ao filho mais velho. Mas Jacó, astuto e perspicaz, vislumbrou uma oportunidade de mudar o curso de suas vidas. Um dia, quando Esaú retornou faminto de sua caçada, Jacó estava preparando um ensopado fumegante. Esaú, exausto e faminto, implorou por uma porção do ensopado de Jacó em troca de sua primogenitura. E, sem hesitar, Esaú concordou, trocando seu direito de primogenitura por um simples prato de comida. Assim, em um momento de fraqueza e impulsividade, Esaú renunciou à sua posição como primogênito e entregou-a a Jacó. Esta troca marcaria o início de uma série de eventos que moldariam o destino dos dois irmãos e suas futuras gerações. À medida que o tempo passava, os caminhos de Esaú e Jacó continuavam a se divergir. Enquanto Esaú se aventurava pelas vastas planícies em busca de caça, Jacó permanecia próximo à tenda, absorvendo as lições de sua mãe sobre as tradições e valores de sua família. Enquanto isso, a relação entre os irmãos estava cada vez mais tensa. Esaú lamentava amargamente ter trocado sua primogenitura por um simples ensopado, enquanto Jacó, embora grato pela bênção que havia recebido, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Mas mesmo em meio a conflitos e rivalidades, uma verdade permanecia inabalável: o amor de sua mãe, Rebeca. Ela via a grandeza potencial em cada um de seus filhos e desejava ardentemente que eles cumprissem seu destino como líderes de uma grande nação. História de quando Jacó roubou a primogenitura. Havia uma vez, em uma terra distante, dois irmãos chamados Esaú e Jacó. Desde o momento em que nasceram, suas vidas estavam entrelaçadas em uma teia de rivalidade e disputa. Esaú, o primogênito,
era um caçador habilidoso, robusto e apaixonado por aventuras ao ar livre. Enquanto isso, Jacó era mais quieto, preferindo a segurança do lar e a companhia dos animais. Esses irmãos, apesar de muito diferentes, eram amados por seu pai, Isaque, e por sua mãe, Rebeca. Mas um dia, o destino reservou para eles uma reviravolta que mudaria suas vidas para sempre. Isaque, já idoso e com a visão enfraquecida, decidiu que era hora de abençoar seu filho mais velho, Esaú, com a bênção da primogenitura. Esta bênção era como um tesouro valioso, concedendo ao filho mais velho o direito de liderar a família e herdar as terras e riquezas de seu pai. Rebeca, porém, tinha um plano diferente em mente. Ela sabia que Deus havia prometido a ela que a bênção da primogenitura pertenceria a Jacó, o filho mais novo. Então, em segredo, ela instruiu Jacó a se disfarçar de Esaú para enganar seu pai e receber a preciosa bênção. Jacó, embora hesitante no início, concordou com o plano de sua mãe. Ele se vestiu com as roupas de Esaú e colocou pele de cabrito em seus braços para simular a pele peluda de seu irmão. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ele se aproximou furtivamente de Isaque, que estava idoso e quase cego. Ele então trouxe um prato de comida deliciosa que Rebeca havia preparado e o apresentou a seu pai como Esaú. Jacó sabia que não seria fácil, mas sua determinação era inabalável. Disfarçando sua voz para se assemelhar à de Esaú, seu irmão mais velho, ele começou a conversar com Isaque. Com habilidade, Jacó tratou Isaque com palavras suaves e atenção cuidadosa, ganhando sua confiança aos poucos. Ele usou a pele de um cordeiro para cobrir seus braços, tornando-os ásperos e peludos como os de Esaú, para que Isaque não pudesse reconhecê-lo pelo tato. Isaque, confuso pela semelhança da voz e pela textura da pele, começou a suspeitar. Ele questionou Jacó repetidamente, tentando discernir a verdade por trás da farsa. No entanto, Jacó estava preparado para cada pergunta, respondendo com falsas garantias e promessas convincentes. A conversa entre Jacó e Isaque era como um jogo de xadrez, cada movimento calculado e estratégico. Jacó persistia em sua tentativa de enganar seu pai, enquanto Isaque lutava para entender o que estava acontecendo. Em meio à tensão e à incerteza, o destino de Jacó e Esaú estava sendo decidido. Isaque, cujos olhos estavam fracos, não percebeu o engano e abençoou Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Ele disse: "Que Deus te dê do orvalho do céu e da gordura da terra, fartura de trigo e vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor sobre seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe." Quando Esaú descobriu o que Jacó havia feito, ficou furioso e prometeu vingança. Jacó, com medo de seu irmão, fugiu para longe da casa de seu pai. Ele partiu em uma jornada cheia de desafios e aventuras, mas sempre carregando consigo a bênção que havia recebido. A jornada de Jacó o levou a muitos lugares diferentes, cada um com seus próprios desafios e surpresas. Ele viajou por terras áridas e montanhosas, enfrentando o sol escaldante durante o dia e o frio cortante da noite. Em seu coração, ele carregava o peso de suas ações, o fardo de ter enganado seu pai e seu irmão. Enquanto isso, Esaú ficou em casa, amargurado pela traição de Jacó. Ele se sentia traído e injustiçado, e sua raiva fervia dentro dele como um vulcão prestes a entrar em erupção. Apesar disso, ele ainda amava seu irmão e ansiava por reconciliação. Enquanto Jacó viajava, ele teve muitas experiências que o mudaram e o moldaram. Ele aprendeu a confiar em Deus e a depender de sua orientação em todos os momentos. Ele viu milagres acontecerem diante de seus olhos e testemunhou a fidelidade de Deus em sua vida, de quando Deus falou com Jacó. Numa tarde tranquila, enquanto o sol derramava seus raios dourados sobre a terra, Isaque chamou seu filho Jacó para uma conversa importante. Sentado sob a sombra de uma grande árvore, Isaque olhou para Jacó com seriedade, seus olhos expressando preocupação e sabedoria acumulada ao longo dos anos. Com uma voz suave, mas firme, Isaque compartilhou suas instruções com Jacó.
Ele explicou que havia decidido enviar Jacó a Padã-Arã, uma terra distante, em busca de uma esposa entre a família de seu tio Labão. Isaac enfatizou a Jacó a importância de escolher uma esposa que compartilhasse da mesma fé e valores, alertando-o para não se casar com uma mulher cananeia, cujas crenças e práticas eram contrárias às tradições de sua família. Ele instruiu Jacó a obedecer a essa direção, garantindo que isso traria bênçãos e prosperidade em sua vida futura. Jacó ouviu atentamente as palavras de seu pai, absorvendo cada conselho com reverência e respeito. Ele prometeu a Isaac obedecer às suas instruções e seguir o caminho designado para ele, mesmo que isso significasse deixar para trás a segurança e o conforto de sua casa. Numa noite silenciosa, enquanto Jacó dormia profundamente, ele foi envolvido por um sonho extraordinário. Ele viu uma escada estendendo-se da terra até o céu, seus degraus brilhando como pérolas sob a luz celestial. Anjos subiam e desciam pela escada, radiantes e majestosos, realizando a vontade de Deus com graça e poder. Jacó observava maravilhado, seu coração inundado de uma mistura de temor e reverência diante da cena celestial. Cada anjo parecia estar envolvido em uma missão divina, movendo-se com graciosidade e propósito ao longo da escada celestial. O brilho da luz celestial iluminava a noite escura, enchendo Jacó de um profundo senso de paz e admiração. Enquanto Jacó contemplava o espetáculo celestial diante dele, uma voz suave e poderosa ecoou em sua mente. Era a voz de Deus, falando diretamente a ele em palavras de conforto e promessa. Deus confirmou sua presença com Jacó, assegurando-lhe que ele estava com ele em sua jornada. Deus renovou as promessas feitas a Jacó e a seus antepassados, garantindo-lhe que ele o abençoaria e o protegeria onde quer que ele fosse. Ele prometeu dar a Jacó a terra em que ele estava deitado, uma terra fértil e abundante que seria um lar para ele e sua descendência. Ao despertar do sonho, Jacó estava profundamente comovido e inspirado pela experiência divina que acabará de vivenciar. Ele se levantou com um novo senso de propósito e determinação, consciente de que Deus estava com ele em todos os momentos, guiando-o e fortalecendo-o em sua jornada. Inspirado pelo sonho e fortalecido pela bênção de seu pai, Jacó partiu para Padã-Arã com fé e confiança no plano de Deus para sua vida. Ele sabia que o caminho à frente poderia ser difícil, mas estava preparado para enfrentar qualquer obstáculo com coragem e determinação, confiando no amor e na orientação de Deus. Quando Jacó foi enganado em uma terra distante, cheia de montanhas cobertas de verde e rios cristalinos, Jacó chegou a Padã-Arã. Ele estava cansado da longa jornada, mas seu coração estava cheio de esperança e expectativa pelo que estava por vir. A paisagem ao seu redor era como uma pintura deslumbrante, com cores vivas e perfumes deliciosos que enchiam o ar. Jacó olhava maravilhado para cada detalhe, sentindo-se abençoado por estar naquele lugar tão especial. Ao longe, avistou um poço onde pastores cuidavam de suas ovelhas. Ansioso por encontrar seu tio Labão, Jacó se aproximou com passos rápidos. Enquanto se aproximava do poço, uma sensação de nervosismo tomou conta dele. Ele não sabia o que esperar desse encontro, mas confiava que Deus estaria ao seu lado em todos os momentos. De repente, viu Raquel, a filha de Labão, se aproximando com seu rebanho. Ela era uma visão de beleza, com olhos brilhantes e um sorriso encantador. Jacó sentiu seu coração bater mais rápido ao vê-la, e seus pés pareciam flutuar em direção a ela. Era como se o mundo ao seu redor desaparecesse, deixando apenas os dois ali, diante do poço, em um momento mágico. Quando finalmente se encontraram, Jacó sentiu uma conexão instantânea com Raquel. Eles conversaram animadamente, compartilhando histórias e risadas. Jacó sabia que tinha encontrado alguém especial, alguém que mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, Labão observava de longe, com um sorriso astuto no rosto. Ele sabia que Jacó era um homem de valor e habilidoso no trabalho, e viu uma oportunidade de usá-lo para beneficiar sua própria família. Labão cumprimentou Jacó calorosamente e o convidou para se juntar a eles em sua casa. Jacó aceitou o convite com gratidão, sentindo-se abençoado por ter encontrado um lar naquela terra estrangeira.
Ele sabia que havia muitos desafios pela frente, mas estava determinado a enfrentá-los com coragem e fé. Labão perguntou a Jacó sobre sua origem e propósito em Padã-Arã. Jacó explicou humildemente sua história, mencionando seu pai Isaque e sua busca por uma esposa. Labão ficou impressionado com a coragem e determinação de Jacó. Enquanto isso, na casa de Labão, Raquel, a filha mais nova, cuidava do rebanho da família. Ela era uma visão de beleza, com cabelos escuros e olhos brilhantes como estrelas. Lia, sua irmã mais velha, trabalhava diligentemente ao seu lado, mas sua beleza era ofuscada pela de Raquel. Quando Jacó viu Raquel pela primeira vez, seu coração deu um salto. Ele nunca tinha visto uma mulher tão linda em toda a sua vida. Sentiu-se atraído por ela instantaneamente, como se o destino tivesse traçado seus caminhos para se encontrarem naquele momento. Labão propôs um acordo a Jacó. Ele trabalharia em sua fazenda por 7 anos em troca da mão de Raquel em casamento. Jacó aceitou o desafio sem hesitar, pois seu amor por Raquel era tão profundo que ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para tê-la ao seu lado. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, enquanto Jacó trabalhava incansavelmente para conquistar sua amada. Ele cuidava do rebanho de Labão com dedicação e empenho, sempre com os olhos voltados para o horizonte, onde Raquel o aguardava pacientemente. Finalmente, chegou o dia do grande casamento. A festa estava repleta de música e risos, e os corações de Jacó e Raquel transbordavam de alegria. Mas quando a noite chegou e o véu de Raquel foi erguido, Jacó fez uma descoberta chocante. Labão havia lhe dado Lia, sua irmã mais velha, em vez de Raquel. Jacó sentiu-se traído e enganado, mas seu amor por Raquel era tão forte que ele concordou em trabalhar mais 7 anos para Labão em troca de sua verdadeira amada. Assim, ele foi recompensado com o amor de Raquel, e Lia tornou-se sua esposa também. Embora o caminho de Jacó tenha sido cheio de desafios e decepções, ele nunca perdeu a fé no plano de Deus para sua vida. Ele aprendeu que o verdadeiro amor vale a espera e que a paciência e a perseverança são virtudes que nos levam a grandes recompensas. E assim, Jacó começou uma nova jornada ao lado de suas amadas esposas, enfrentando o desconhecido com coragem e confiança em Deus. A história da riqueza de Jacó. Era uma vez, na terra de Harã, um homem chamado Jacó, que havia trabalhado muitos anos para seu tio Labão. Depois de se casar com as filhas de Labão, Leia e Raquel, e ter muitos filhos, Jacó começou a pensar no futuro de sua própria família. Ele desejava construir sua riqueza, não apenas para si mesmo, mas para garantir o bem-estar de seus filhos e esposas. Assim, Jacó foi ter uma conversa importante com Labão. "Deixa-me ir", disse Jacó a Labão. "Quero voltar para minha terra e para minha família. Mas, antes, permite-me construir uma pequena fortuna para levar comigo." Labão, que sabia muito bem que Jacó era a razão de sua grande prosperidade, respondeu: "Diga-me o que queres como pagamento, e eu te darei." Jacó, que era muito astuto, tinha um plano. Ele sabia que os animais malhados, listrados e pintados eram raros e, segundo as crenças da época, menos valiosos. Portanto, propôs: "Não me des nada agora. Passarei por teu rebanho hoje e separarei todas as ovelhas pretas e todos os cabritos malhados e listrados. Estes serão o meu salário." Labão concordou, pensando que estava fazendo um excelente negócio, pois acreditava que poucos animais seriam desse tipo. Mas Jacó tinha um truque na manga. Ele pegou varas frescas de álamo, aveleira e castanheiro, descascou nelas listras brancas, expondo a brancura das varas. Depois, colocou as varas descascadas nos bebedouros onde os rebanhos vinham para beber, frente aos animais fortes. Acreditava-se que as varas faziam com que os animais dessem à luz descendentes listrados, malhados e pintados. E assim foi. Quando os animais fortes bebiam em frente às varas e acasalavam, eles geravam filhotes listrados, malhados ou pintados. Com o tempo, Jacó separou esses animais e os fez virar rebanhos separados, longe dos animais de Labão.
Além disso, ele fazia com que os animais fracos pertencessem a Labão e os fortes a ele mesmo. Dessa forma, Jacó tornou-se extremamente rico, com grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. A riqueza de Jacó crescia dia após dia, e com ela, seu poder e influência na terra de Harã. Mas não era apenas a riqueza material que ele acumulava, sua família também crescia, e seu lar se enchia de amor, risadas e muitas aventuras. Porém, não demorou muito para que Labão e seus filhos começassem a invejar a prosperidade de Jacó. Eles murmuravam entre si, dizendo: Jacó tomou tudo o que era nosso, e do que era nosso, ele fez toda esta riqueza. Jacó percebeu a mudança no comportamento de Labão e de seus filhos. O lugar que uma vez foi seu refúgio e lar agora se tornava um terreno de desconfiança e inveja. Ele sabia que era hora de fazer uma escolha importante para o futuro de sua família. Jacó decidiu que era hora de voltar para sua terra natal, para o lugar de seu pai, Isaque, onde ele poderia construir uma vida para sua família longe da inveja de Labão e seus filhos. De quando Jacó foge de Labão. Somos transportados para um momento de grande tensão na vida de Jacó, onde ele se vê enredado em uma teia de decepções e manipulações. A história começa com Jacó percebendo que a família de Labão está começando a se ressentir de sua crescente riqueza e sucesso. Ele se dá conta de que é hora de partir e buscar um novo começo. Jacó, cheio de determinação, convoca sua amada Raquel e Lia, suas esposas, e juntos decidem que é hora de deixar para trás o jugo de Labão. As emoções estão à flor da pele enquanto Jacó compartilha seu plano com suas esposas. Raquel e Lia, embora ansiosas pela mudança, também estão apreensivas com o que está por vir. A incerteza paira sobre eles enquanto se preparam para deixar para trás a única vida que conheceram até agora. Mas o desejo de liberdade e autonomia os impulsiona para frente. O cenário é de tirar o fôlego quando Jacó e sua caravana deixam para trás as terras familiares e se aventuram em direção ao desconhecido. O coração de Jacó está cheio de esperança por um futuro melhor, mas também está pesado com o peso das decisões difíceis que teve que tomar. Ele sabe que o caminho à frente não será fácil, mas está determinado a seguir em frente. Enquanto viajam, a ansiedade de Jacó aumenta à medida que ele se aproxima da fronteira de Canaã, sua terra natal. Labão ficando sabendo da partida de Jacó e sua família. Furioso com a fuga de seu valioso trabalhador e preocupado com a perda de seus benefícios, Labão convoca seus homens e parte em perseguição a Jacó. Enquanto isso, Jacó e sua caravana estão em movimento, ansiosos para deixar para trás as terras familiares e seguir em direção à sua nova vida. As emoções estão à flor da pele quando Jacó percebe que está sendo perseguido por Labão. A preocupação se mistura com a determinação enquanto ele lidera sua família em direção à segurança. Raquel e Lia, suas esposas, estão tensas, mas confiam na coragem e no plano de Jacó para mantê-los a salvo. Jacó sabe que enfrentará desafios pela frente, mas está determinado a proteger sua família e buscar um futuro melhor. Enquanto Labão se aproxima, a tensão aumenta. Jacó está ciente do confronto iminente e se prepara para defender sua família. Ele confia no Senhor para guiá-lo e protegê-lo neste momento crítico. Quando Labão finalmente alcança Jacó, uma troca intensa se desenrola entre eles. Labão está furioso e exige uma explicação para a fuga de Jacó, enquanto Jacó enfrenta seu sogro com coragem e firmeza. As palavras voam enquanto Jacó e Labão trocam acusações e reivindicações. Jacó defende suas ações e reafirma sua determinação de seguir em frente, longe do domínio de Labão. Ele proclama sua independência e coragem, mostrando-se como um líder destemido que não será intimidado. Raquel e Lia estão ao seu lado, apoiando-o em sua jornada rumo à liberdade. Apesar das ameaças de Labão, Jacó se mantém firme em sua posição. Ele não recua diante da pressão e não cede às manipulações de seu sogro. Com coragem e confiança, Jacó enfrenta Labão e reivindica sua liberdade.
Finalmente, um acordo é alcançado entre eles, e Jacó segue em frente, determinado a construir uma nova vida para si mesmo e sua família. De quando Jacó lutou com um anjo e se encontrou com Esaú. Era uma vez, em uma terra distante, um homem chamado Jacó. Jacó estava muito preocupado porque sabia que precisava encontrar seu irmão Esaú. Muitos anos atrás, Jacó tinha enganado Esaú e tomado a bênção que era dele por direito. Esaú ficou muito bravo e prometeu vingança. Agora, Jacó estava voltando para casa e sabia que teria que enfrentar Esaú. Será que Esaú ainda estava bravo? Será que ele queria se vingar? Jacó e sua grande família estavam em viagem. Eles tinham muitos animais, servos, e todos os seus pertences com eles. A jornada era longa e difícil, e o coração de Jacó estava cheio de medo e incerteza. No meio do caminho, algo incrível aconteceu. Jacó encontrou alguns anjos de Deus. Ele ficou maravilhado e chamou aquele lugar de Manaim, que significa em 2 acampamentos, pois ele sabia que Deus estava com ele, protegendo-o. Mesmo assim, Jacó ainda estava preocupado. Ele decidiu enviar mensageiros a Esaú, que morava em outra região. Os mensageiros levaram uma mensagem de paz e humildade, dizendo que Jacó queria encontrar favor aos olhos de seu irmão. Quando os mensageiros voltaram, eles trouxeram uma notícia assustadora. Esaú estava vindo ao encontro de Jacó com 400 homens. Jacó ficou muito nervoso. O que Esaú queria? Para se preparar, Jacó dividiu seu acampamento em 2 grupos, pensando que se Esaú atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Jacó também orou a Deus, lembrando das promessas que Deus havia feito a ele, que sua família seria tão grande quanto a areia do mar. Jacó pediu a Deus que o salvasse das mãos de Esaú. Além disso, Jacó preparou um presente generoso para Esaú. Ele separou muitos animais, cabras, ovelhas, camelôs, vacas e jumentos. Ele organizou esses animais em grupos e instruiu seus servos a levarem os presentes adiante, cada grupo com um intervalo entre eles. Jacó esperava que esses presentes mostrassem a Esaú que ele estava arrependido e queria paz. Jacó disse a seus servos para dizerem a Esaú que esses presentes eram de seu servo Jacó, e que ele estava vindo logo atrás. Naquela noite, Jacó mandou sua família atravessar um rio chamado Jaboque, e ele ficou sozinho. Foi então que algo incrível aconteceu. Jacó encontrou um homem misterioso e lutou com ele até o amanhecer. Eles lutaram intensamente, e Jacó não soltou o homem, mesmo quando ele deslocou a articulação da coxa de Jacó. Quando a luta estava para terminar, o homem pediu a Jacó que o deixasse ir, pois já estava amanhecendo. Jacó, sentindo que esse homem não era comum, disse que não o deixaria ir até que ele o abençoasse. O homem perguntou o nome de Jacó, e quando Jacó respondeu, o homem disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu." Jacó pediu ao homem que lhe dissesse seu nome, mas o homem não respondeu, apenas o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa em rosto de Deus, pois ele disse: "Vi a Deus face a face, e ainda estou vivo." Quando o sol nasceu, Jacó estava mancando por causa do golpe em sua coxa, mas seu espírito estava mais forte. Ele sabia que Deus estava com ele. A confiança de Jacó cresceu, embora ele ainda estivesse ansioso pelo encontro com Esaú. Finalmente, o momento do encontro chegou. Jacó viu Esaú se aproximando com seus 400 homens. Jacó foi à frente de todos e, ao ver Esaú, se curvou até o chão 7 vezes. Esse gesto mostrava humildade e um pedido de paz. Para surpresa e alívio de Jacó, Esaú correu ao seu encontro, o abraçou, jogou-se ao pescoço de Jacó e o beijou. Ambos choraram, emocionados com o reencontro. Esaú perguntou sobre as pessoas que estavam com Jacó, e Jacó apresentou sua família. Esaú também perguntou sobre os rebanhos que tinha encontrado no caminho, e Jacó explicou que era um presente para encontrar favor aos olhos de Esaú.
Esaú inicialmente recusou o presente, dizendo que ele já tinha o suficiente, mas Jacó insistiu, dizendo que vê-lo aceitando o presente era como ver o rosto de Deus, tão aliviado ele estava. Finalmente, Esaú aceitou. Eles falaram sobre suas viagens e Esaú sugeriu que continuassem juntos. No entanto, Jacó, preocupado com o bem-estar de suas crianças e rebanhos, pediu para ir mais devagar e encontrar Esaú mais tarde em Seir. Após o reencontro, Esaú voltou para casa e Jacó seguiu seu caminho para Sucote, onde construiu um lugar para si e para seu gado. Jacó finalmente se sentiu em paz, sabendo que Deus o havia guiado e protegido durante toda a jornada. A história de Jacó e Esaú ensina valiosas lições sobre reconciliação, perdão e confiança em Deus. Mesmo em tempos de medo e incerteza, Jacó mostrou que é possível enfrentar os desafios com coragem e humildade. Esta narrativa nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre presente para guiar e proteger aqueles que confiam nele. Ao aprender sobre a jornada de Jacó, podemos nos inspirar a agir com fé e integridade em nossas próprias vidas, sempre buscando a paz e a reconciliação com os outros. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês.